Boa tarde a todos. O meu nome é Eulália Alexandre, sou subdiretora-geral da Direção-Geral da Educação. Estou só a deixar passar mais uns minutinhos, porque estou a ver o número de participantes a aumentar neste momento e para que possamos estar todos, tenho o número de inscrições e estaremos ainda a deixar entrar algumas pessoas aqui no nosso encontro e no nosso webinar. Podemos começar e penso que será, porque vou ocupar-vos só 2 ou 3 minutos para vos dar as boas-vindas, para vos agradecer a presença e para cumprimentar neste nosso fim de tarde e nesta parceria da Direção-Geral da Educação com o Banco de Portugal, que tanto interesse despertou aqui para quando anunciámos, tivemos imediatamente um número de pessoas inscritas, o que quer dizer que estas atividades são relevantes e que as queremos fazer e sempre com os nossos parceiros. O Banco de Portugal já é um parceiro de longa data e agora com esta nova ferramenta seria também bom conversar um bocadinho sobre ela e apresentá-la. Temos connosco, e aproveito para cumprimentar, a doutora Lígia Nunes, do Banco de Portugal, a doutora Rita Poiares e a doutora Sónia Mota, doutor Luís Moraes Sarmento também, aceito os cumprimentos, a minha colega Rosália Silva, e todos trabalhamos para que este desafio, para levar a cabo esta iniciativa. O Banco de Portugal desafiou-nos, falou-nos no Departamento de Estatísticas, falou-nos desta possibilidade e desta colaboração, e porque estes conteúdos e estas matérias são importantes e são recursos muito bons para as nossas aulas, para os nossos professores, decidimos fazer este momento convosco. Nós tínhamos aqui, íamos falar sobre a economia portuguesa e a área do euro e pensámos que seria bastante importante para os professores de economia e de contabilidade e foi isso que definimos, foi esse grupo que definimos como público-alvo. No entanto, verificámos que depois havia outros professores, outras pessoas interessadas nestas matérias e, obviamente, estará aberto a todos e queremos continuar. Queremos aprendizagens significativas, sabemos tantas vezes que os professores procuram recursos atuais, recursos que tratem a nossa sociedade e que retratem o nosso país, e esta é sem dúvida a ferramenta que o Banco de Portugal nos disponibiliza e que podemos trabalhar. Dada a natureza da matéria, nós temos aqui contas nacionais e as estatísticas, e o número de perguntas e a riqueza das perguntas e a profundidade da matéria, pensámos já, e também a quantidade, porque estamos todos online, não é? Portanto, temos que fazer sessões mais curtas, pensámos já na realização de um segundo webinar e, se justificar a partir daqui, fazer outros ainda para que possamos todos beneficiar desta parceria e desta disponibilidade que o Banco de Portugal nos traz. Já somos parceiros há algum tempo, vamos continuar, não vos ocupo muito mais tempo, desejo-vos uma excelente sessão e passo à doutora Lígia Nunes, que fará a introdução, com certeza, dos oradores e que conduzirá os trabalhos. Muito obrigada, é um prazer sempre estar convosco, esperemos que para a próxima presencialmente, desejo-vos muita saúde, fiquem todos bem. Obrigada, passo à doutora Lígia. Obrigada, doutora Eulália, pelas suas palavras. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença e pela vossa participação. Nós estamos de facto muito satisfeitos por ver um número tão alargado de professores a aderir a esta iniciativa, que é também, como a doutora Eulália já referiu, o primeiro de um conjunto de webinars que o Departamento de Estatística do Banco de Portugal está a promover nesta parceria com a Direção-Geral de Educação. E este, como o próprio nome indica, é essencialmente dedicado ao tema da contabilidade nacional. Estes webinars têm como principal objetivo apresentar-vos um conjunto de ferramentas e de alguma forma vos poderão ajudar não só a enriquecer as vossas aulas e a torná-las mais interativas, mas também a ultrapassar uma limitação com a qual já fomos confrontados algumas vezes e que tem a ver
com o facto de muitas vezes os gráficos que são utilizados e disponibilizados nos manuais estarem de alguma forma desatualizados. E, portanto, a principal ferramenta que vos vamos apresentar é o BPStat, que é o nosso portal de estatísticas, o portal de estatísticas do Banco de Portugal, mas há muitos mais conteúdos que são produzidos e que são divulgados por outras entidades estatísticas internacionais, como seja, por exemplo, o Eurostat ou o Banco Central Europeu, e nós iremos também partilhar essas ferramentas e esses conteúdos convosco. E serão disponibilizados numa versão da apresentação que vos iremos enviar posteriormente por e-mail e que está carregado de links, portanto todos os slides, eles têm links a diversos tipos de conteúdos, portanto não se preocupem em tirar notas. E é uma versão muito mais completa do que aquela que vamos apresentar hoje nesta sessão. Também durante a sessão são bem-vindas todas as perguntas que nos quiserem colocar a partir aqui do chat, portanto nós por restrições de tempo não vamos abrir a perguntas, a participação em direto de ninguém, mas podem colocar todas as questões que quiserem aqui no nosso chat. Todas aquelas que nós não conseguirmos responder aqui em tempo útil, nós vamos responder e enviar depois as respostas por e-mail, portanto todas serão respondidas. E, portanto, sem mais demoras, eu passo a palavra à Rita. A Rita é colaboradora aqui do Departamento de Estatística do Banco de Portugal há muitos anos e percebe muito de contas nacionais e, portanto, vai partilhar aqui muito do seu conhecimento connosco. Rita. Olá, boa tarde a todos. Isto foi uma introdução que põe as expectativas já muito altas, espero não as defraudar. As contas nacionais e os agregados que com elas podem ser calculadas são de particular importância ao darem-nos uma imagem global da economia. Esse mesmo facto é evidenciado pelas referências frequentes que surgem na comunicação social e pelo facto da sua evolução ser alvo de monitorização pelos decisores políticos. A título de exemplo, temos aqui alguns exemplos de notícias e aqui temos, de facto, dois gráficos que evidenciam já, com a informação relativa ao segundo trimestre de 2020, o impacto da pandemia em que nos encontramos. Tal como a Lídia referiu, nós iremos ao longo desta apresentação tentar fornecer-vos conteúdos e aspectos de análise que poderão ser úteis no sentido de vocês incentivarem o interesse dos jovens por estas temáticas. Este slide pretende resumir os conteúdos que iremos abordar, sendo que a apresentação não seguirá a abordagem convencional no sentido em que eles não serão abordados de uma forma sequencial, mas sim à medida que a respectiva análise e discussão seja oportuna. Assim, e começando de facto por o que está no canto esquerdo superior, nós temos os conceitos de território económico e residência. Território económico corresponde genericamente a uma área sobre domínio económico efetivo de uma única administração pública. Por outro lado, o conceito de residência diz-nos que são residentes os agentes económicos que possuem um centro económico predominante nesse país. Entenda-se que centro económico predominante pressupõe que eles desenvolvam atividades durante um período prolongado, de um ano ou mais. Assim, o total da economia define-se como um conjunto de entidades residentes. Por oposição, temos o resto do mundo, em que, no fundo, conjuga todas as entidades que não se qualificam como residentes e com as quais os agentes residentes estabelecem relações. Olhando agora para o setor residente, este pode ser agrupado e de acordo com aquilo que nós vulgarmente chamamos de setorização e que consiste em agrupar os diferentes agentes económicos em grupos homogéneos, tendo presente as funções que desempenham. Assim, temos as sociedades não financeiras, que são unidades institucionais dotadas de personalidade jurídica e que são produtores mercantis de bens e serviços não financeiros. Por outro lado, temos as sociedades financeiras, que são produtores mercantis de serviços financeiros, isto é, desenvolvem a intermediação financeira entre os agentes da economia. A produção de bens e serviços não mercantis é assegurada pelas administrações públicas, que são financiadas por pagamentos obrigatórios feitos pelas unidades pertencentes aos outros setores.
Finalmente, temos os particulares. Os particulares, nós colocamos aqui a designação de particulares, porque quando olhamos para as estatísticas, tipicamente este é o agregado que nos surge, mas eles, na verdade, subdividem-se em dois setores institucionais. As famílias, que têm duas funções, ou podem ter duas funções. Por um lado são consumidores, e isso são todas as famílias. Por outro lado, podem também desenvolver funções de empresários, no sentido em que produzem bens e serviços de caráter mercantil. Por outro lado, e por último, temos as instituições sem fins lucrativos, que são unidades institucionais privadas dotadas de personalidade jurídica, que estão ao serviço das famílias, fornecendo bens e serviços não mercantis. Depois destes primeiros conceitos, iremos então iniciar a nossa digressão pelos conceitos e pelos agregados de contas nacionais. E, como seria expectável, começamos pelo PIB. O PIB é um dos indicadores mais frequentemente abordados, traduzindo o nível de produto e rendimento de uma economia. O PIB é o resultado da atividade produtiva da economia num determinado período de tempo, existindo 3 óticas para a sua obtenção. Aqui, neste slide, apresentamos a ótica da produção, em que o PIB corresponde à soma dos valores acrescentados de todas as atividades que produzem bens e serviços, adicionados os impostos líquidos, subsídios sobre os produtos. Em termos de informação, e aqui apresentamos uma visualização muito simples, em que podemos ver a decomposição do PIB nos seus 2 componentes básicos e depois a decomposição do VAB pelos vários setores de atividade. É um tipo de análise que nos parece interessante, sendo que, ao olharmos para o gráfico, de facto, o VAB dos serviços é predominante e, eventualmente, faria sentido, ao nível deste setor, detalhar, eventualmente, algo pelo menos com um nível de detalhe superior. Passamos agora à segunda ótica de obtenção do PIB, que é a ótica do rendimento, em que o PIB, o apuramento do PIB baseia-se nos rendimentos gerados. Assim, o PIB é obtido considerando as remunerações, o rendimento por definição das famílias e o excedente bruto de exploração. Aqui a referência simultaneamente ao rendimento misto prende-se sobretudo com os empresários em nome individual, que no caso dos empresários em nome individual, aqui para além do rendimento gerado pelos fatores produtivos, teremos também elementos de remuneração do trabalho efetuado. Olhando agora para o gráfico obtido, considerando de facto as componentes na perspectiva da ótica do rendimento, podemos também fazer uma análise da respectiva decomposição e constatamos que são a componente mais significativa, como de alguma forma seria expectável, é a componente de remunerações, que representa cerca de 45% do total. Importa, no entanto, ter presente, e tal como já referi, que ao nível do rendimento misto nós também temos componentes de elementos de remuneração que se encontram relacionados com os trabalhos efetuados pelos empresários em nome individual. Por último, na nossa digressão pelo PIB, temos a ótica da despesa. Em termos da ótica da despesa, o PIB é apurado como o somatório de todas as despesas finais realizadas e assim, por um lado, temos o consumo final, quer das famílias, quer das instituições financeiras, instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias, que se congrega no consumo privado, quer o consumo público. E aqui tenha-se presente que o consumo público aqui corresponde, na verdade, à despesa realizada pelas administrações públicas no fornecimento de serviços não mercantis às famílias. E, por último, temos a formação bruta de capital, no fundo, a despesa em acréscimos de património e a procura externa líquida, que corresponde às exportações menos as importações. Olhando agora para o gráfico, podemos ver a decomposição do PIB de acordo com esta ótica nas suas componentes e do lado direito temos a decomposição do consumo final de acordo com os setores institucionais envolvidos, as famílias, as instituições sem fins lucrativos, que assumem valores relativamente modestos, e por último as administrações públicas.
A título de nota e de sugestão, eventualmente se calhar é algo que sobre o qual já falaram com os vossos alunos, achamos relevante sensibilizar os alunos para os cuidados a ter na interpretação da evolução deste indicador e o impacto que a inflação pode ter no seu desenvolvimento. Assim, quando procuramos comparar ou analisar a evolução do PIB de um país ao longo do tempo, é aconselhável a utilização de dados encadeados em volume, vulgo PIB real, em que se considera os preços do ano base para efeitos do cálculo, eliminando assim o efeito da inflação. Assim, estes dois gráficos permitem-nos de alguma forma evidenciar o diferencial e a diferença de perspectiva que existem na utilização destas duas fontes de informação. Chamo a vossa atenção para o início da série, em que de facto observamos que as taxas do PIB em termos nominais, o PIB a preços correntes, apresenta taxas elevadíssimas e que o PIB de dados encadeados em volume, o PIB real, apresenta de facto crescimentos mais modestos ou mesmo taxas de crescimento negativas, como por exemplo podemos verificar para o ano de 1983, em que de facto as duas taxas apresentam sinais distintos. Agora, outra forma e outro teaser de alguma forma é se nós pedirmos aos alunos para comparar os vários países, poderá ser interessante no sentido em que de facto, quando comparamos vários países, se compararmos o PIB em termos absolutos, de facto, e aqui o exemplo é feito para os países da área do euro, obtemos um determinado posicionamento. Mas na verdade, se nós pretendemos com o PIB ter um indicador de alguma forma de bem-estar, da capacidade económica das pessoas que aí residem, o PIB per capita é um indicador bastante mais interessante. A título de exemplo, se nós considerarmos o PIB per si, o Luxemburgo encontra-se em 13º, no entanto, em termos per capita, ele apresenta-se claramente distanciado do segundo, em primeiro lugar. Chamamos aqui a atenção, e um bocadinho em linha com aquilo que a Lígia tinha dito, que, por exemplo, o Eurostat, na informação que divulga, tem adicionalmente um indicador que considera não só a questão do valor per capita, mas também as diferenças dos preços relativos. E essa informação que se encontra sobre a designação de paridades de poder de compra também é um indicador muito interessante e que poderão eventualmente utilizar nas vossas análises. E pronto, e com estas dicas ou sugestões de análise, passaríamos agora ao agregado de contas nacionais seguintes. Estamos a falar do rendimento disponível, em que, no fundo, partindo do PIB, adicionando as transferências correntes líquidas e os rendimentos primários líquidos, chegamos ao rendimento disponível. Este agregado reflete o rendimento disponível dos residentes, independentemente deste ter sido gerado internamente, por isso avaliado através do PIB, quer tenha sido de alguma forma cedido via exterior. Atenção que aqui estamos a falar do rendimento disponível numa perspectiva do total da economia e não de cada um dos setores de forma isolada, porque se considerarmos numa perspectiva do setor isolado, então teríamos que deduzir aqui outros impactos das relações entre os vários setores residentes. Se ao rendimento disponível deduzirmos a despesa de consumo final, obtemos a poupança bruta. Recuperando o conceito do PIB, recorda-se que numa perspectiva do total da economia, este valor inclui não apenas o consumo final das famílias, mas também a despesa realizada pelas administrações públicas e as instituições sem fins lucrativos, por forma a disponibilizar serviços não mercantis. Partindo da poupança bruta, se considerarmos as transferências líquidas de capital e em seguida deduzirmos as despesas em ativos fixos, e aqui estamos a falar da formação bruta de capital fixo e as aquisições líquidas de cessões de ativos não financeiros não produzidos, chegamos ao conceito de capacidade e necessidade de financiamento. Uma economia apresenta capacidade ou necessidade de financiamento significa que poderá financiar investimentos no resto do mundo ou amortizar financiamentos anteriormente obtidos junto de entidades externas. E este é um conceito que, como iremos ver, é um conceito de extrema importância mesmo na perspectiva da informação que o Banco de Portugal publica
Espero que até agora tenha sido claro para todos e que tenham retirado algumas ideias para as vossas apresentações. Rita, muito obrigada por esta primeira parte da apresentação, que eu acho que foi muito útil, não só porque é muito interessante nós fazermos esta viagem pelos diferentes indicadores e pelos diferentes agregados das contas nacionais, mas acima de tudo pela pertinência de vermos aqui nestes gráficos informação tão recente, relativa, por exemplo, ao segundo trimestre de 2020. Se calhar, depois da apresentação destes conceitos teóricos, aproveitava para te pedir aqui ajuda numa dúvida que nos foi colocada, com um exemplo um bocadinho mais prático e que se prende com a questão de como é que nós classificamos aqui a aquisição de casa por parte das famílias. E, portanto, a dúvida que nos chegou e que vamos tentar clarificar é a seguinte: será que a construção de uma casa por parte de uma família é considerada investimento? E no caso de se comprar uma casa já construída, como é que deve ser considerada? Deve ser considerada consumo? Obrigada, Lígia. Pronto, é assim, acho que sem qualquer dúvida a aquisição de uma casa é uma decisão de investimento e não de consumo. Mesmo quando ela é adquirida e não construída pelos próprios, no fundo o que assistimos é um investimento da família em causa e por contraposição a uma redução do capital fixo ao nível do setor em que se enquadra o vendedor. Na realidade, a habitação constitui um dos principais componentes do património não financeiro das famílias, representando cerca de 96% do valor global. Eu penso que esta dúvida pode derivar relativamente a outros ativos, o tratamento poder ser diferenciado. Assim, por exemplo, relativamente a um automóvel, no caso das famílias, na generalidade das situações, ele é de facto consumo. No entanto, se um empresário em nome individual comprar um automóvel, ele na verdade é um ativo fixo, porque é um ativo que ele necessita para o desenvolvimento da sua atividade produtiva. E se calhar às vezes nós, enquanto estatísticos, não somos suficientemente claros a explicar estas diferenças e as pessoas, por vezes, podem de facto ficar com este tipo de dúvidas, mas não, definitivamente a aquisição de uma casa, seja a um outro particular, seja a quem for, é sempre um investimento da família que o faz. Obrigada, Rita. Pronto. E como de alguma forma eu já tinha antecipado, de facto o conceito de capacidade de necessidade de financiamento é um conceito particularmente relevante na perspectiva aqui do trabalho que nós desenvolvemos a nível do Banco de Portugal. Ele, no fundo, é o elemento que estabelece a ligação entre as contas não financeiras e as contas financeiras e pode ser derivada em ambas as vertentes. Para melhor compreendermos a ligação, tenha-se presente que as transações não financeiras têm inerentes transações financeiras. Assim, um saldo negativo de receitas versus despesas, que corresponde ao nível da conta não financeira, ele vai ter que ser financiado por uma redução de ativos ou por um aumento de passivos. Por sua vez, um saldo positivo da conta financeira implica um incremento de ativos financeiros ou uma redução de empréstimos. Assim, as contas financeiras permitem perceber, conhecer as decisões dos agentes económicos relativamente às suas aplicações financeiras e aos passivos que contraem. Refira-se ainda que a compilação das contas não financeiras é da responsabilidade do INE e a das contas financeiras do Banco de Portugal. Mas, de alguma forma, para tentar tornar mais prática esta ligação entre as contas financeiras e não financeiras, iríamos agora percorrer três breves exemplos, três simples exemplos, em que é facilmente perceptível a ligação entre estas duas informações. Considerem o pagamento de salários aos particulares pelas sociedades não financeiras. Na perspectiva da conta não financeira, o que nós assistimos é um aumento dos recursos dos particulares e um aumento dos empregos, das despesas das sociedades não financeiras. Na perspectiva da conta financeira, o que nós vamos observar é um aumento dos depósitos dos particulares e uma redução dos depósitos das sociedades não financeiras. E por isso,
assistimos aqui, e se pensarmos no fundo, há um impacto, ao reflexo financeiro destas duas operações. Agora consideremos, se calhar, um tópico menos agradável, mas que de qualquer forma é uma realidade, o pagamento do IMI pelos particulares às administrações públicas. Neste contexto e na conta financeira, o que nós assistimos é um aumento dos recursos das administrações públicas por contraposição de um aumento dos empregos dos particulares. Em termos da conta financeira, o que nós vamos assistir é um aumento dos depósitos das administrações públicas e uma redução dos depósitos dos particulares. Por isso, de alguma forma, a mesma lógica de movimento. E agora, podemos, para finalizar, ter o exemplo da aquisição de uma casa. Nestas circunstâncias, em termos da conta não financeira, o que nós assistimos é um aumento dos recursos das sociedades não financeiras e dos empregos dos particulares. Em termos da conta financeira, o que é expectável é que as sociedades não financeiras recebam o dinheiro desta venda. Em termos dos particulares, o movimento não é necessariamente só em empréstimos ou só em depósitos, porque diria que a maioria de nós, quando adquire uma casa, há uma parte que é financiamento próprio, no sentido que é a aplicação de parte das nossas poupanças, mas inevitavelmente também passa por um pedido de crédito aos bancos e por isso, de alguma forma, este fluxo reflete essas duas operações. Por um lado, uma redução de depósitos, por outro lado, um incremento dos passivos dos particulares face ao setor das sociedades financeiras. Assim, e aqui nós temos os gráficos que representam a capacidade e a necessidade de financiamento apenas de dois setores, mas reforçando aquilo que a Lígia já referiu, em termos da apresentação que vai ser disponibilizada, eles são apresentados para todos os setores. Aqui o que nós podemos observar é que tipicamente as sociedades não financeiras apresentam uma necessidade de financiamento e, por contraposição, os particulares apresentam uma capacidade de financiamento. Aqui destaco o final da série, em que de facto podemos observar um incremento bastante significativo ao nível do último valor e que decorre do tão noticiado aumento da poupança dos particulares num contexto em que vivemos atualmente. Continuando e agora retomando os conceitos necessários, pensamos que é importante fazer aqui uma nota sobre a distinção entre o que é fluxos e estoques. Os fluxos referem a ações e efeitos de acontecimentos que registaram num determinado período de tempo. Assim, por exemplo, ao longo de um trimestre ou ao longo de um ano. Os estoques, por sua vez, referem a situação num determinado tempo. São uma fotografia estática. Como é óbvio, a evolução dos estoques, quando nós comparamos no fundo duas fotografias, decorre de fluxos. Esses fluxos podem ser transações, mas também podem ser outras variações e dentro das outras variações podemos ter outras variações de preço e aqui estamos a falar tipicamente de valorizações ou desvalorizações, podemos falar de ações cotadas em bolsa e aí de facto temos tipicamente uma outra variação de preço ou outras variações de volume. As outras variações de volume ocorrem nomeadamente quando um valor económico é extinto, desaparece e, por exemplo, existem várias situações, acho que não sei se é do vosso conhecimento, mas tipicamente em termos dos bancos nós falamos de operações de abatimento de créditos ao ativo, no sentido de quando o banco reconhece determinado crédito como incobrável, no fundo o que gera é uma OVV, no sentido que de facto não houve uma amortização, mas na posição após este fluxo ele já não estará lá refletido. Refira-se que em termos dos dados de contas financeiras são disponibilizados com a mesma periodicidade e regularidade dados de transações e também de estoques. Aqui, e partindo desse ponto, temos os patrimónios financeiros dos mesmos setores que apresentámos há pouco. E, como seria expectável, as sociedades não financeiras apresentam um património financeiro líquido negativo. Por contraposição,
os particulares apresentam patrimónios bastante expressivos. No entanto, quando pretendemos avaliar o património global, não podemos considerar apenas o património financeiro. Na verdade, devemos também ter em conta os ativos fixos na posse destes setores. Esta é uma informação que é compilada pelo INE, tem uma periodicidade anual e é publicada com um maior desfazamento. E isso justifica porque é que os gráficos terminam em 2017, é porque de facto é o último ano para o qual dispomos desta informação. Por contraposição, em termos dos dados de contas financeiras, nós temos a informação disponível até ao segundo trimestre de 2020, mas aqui, por forma a termos de facto essa fotografia global, optámos por considerar apenas este horizonte temporal e de facto o que constatamos é que quando adicionamos a componente de ativos fixos, o capital, o património das sociedades não financeiras encontra-se próximo de zero. No fundo, o que nós estamos aqui a dizer é que de facto as sociedades não financeiras procuraram financiamento, mas procuraram financiamento no sentido de adquirir ativos necessários aos seus processos produtivos, o que é um aspecto positivo. Relativamente aos particulares, e como seria expectável, eles apresentam um património em ativos fixos significativo, ele é cerca de 50% do total e, tal como já tínhamos referido, predominantemente é habitação. Agora gostaríamos também de vos chamar a atenção para uma informação que começámos a divulgar recentemente, na verdade a primeira vez que a publicámos foi agora no início de outubro, em que se refere a outra vertente relevante da informação de contas financeiras e que nos permite avaliar os fluxos de financiamento entre os vários setores residentes e destes com as entidades não residentes, numa abordagem de quem a quem. Isto é feito através deste diagrama que nós designamos por fluxo de fundos e que é uma forma de representação desta informação. A sua leitura deve ter presente que os círculos representam a capacidade / necessidade de financiamento. Assim, se forem verdes é porque o setor apresenta capacidade, se forem vermelhos é porque o setor apresenta necessidade. E as setas são sempre do setor financiador para o setor financiado. A respectiva espessura é proporcional à magnitude da relação entre os dois setores. Para vos dar um pouco mais a ideia de como é que esta informação vos pode ser útil ou ilustrar de alguma forma o interesse deste tipo de informação, apresentamos aqui estes dois diagramas para dois momentos distintos. A informação mais recente, relativa ao segundo trimestre de 2020, e os dados relativos ao período homólogo, que é o segundo trimestre de 2019. E só olhando para a figura nós podemos constatar que existem diferenças bastante significativas. Designadamente, nós temos que os particulares apresentam um incremento significativo da sua capacidade de financiamento e aumentam de forma expressiva o financiamento, no fundo, das suas aplicações junto das sociedades financeiras. Por contraposição, as administrações públicas, que em termos do segundo trimestre de 2019 até apresentavam uma capacidade de financiamento, reduzida, mas ela existia, voltaram a ter uma necessidade de financiamento. E essa necessidade de financiamento é, em larga medida, financiada por um fluxo originário das sociedades financeiras. É uma informação que nós consideramos muito interessante e que é de facto recente. Rita, muito obrigada. Eu sou muito fã deste tipo de representação porque eu acho que é bastante intuitivo até para os nossos alunos, basta pensar que nós caminhamos pela nossa cidade e confrontamos-nos com os bancos, com empresas, vemos turistas a caminhar nas nossas ruas e portanto acaba por ser muito interessante como é que de uma forma tão simplista nós acabamos por condensar aqui tanta informação. Rita, eu não sei se eu achei muito interessante aqueles exemplos que deste há bocadinho sobre a compra da casa ou o pagamento do IMI. Eu não sei se podias, olhando aqui para estes dois fluxos de fundos, dar, por exemplo, um exemplo mais concreto de como é que um particular pode financiar uma sociedade financeira. Não sei se podes, por exemplo, com um ou dois exemplos concretos, ajudar a perceber a direção destas setas. Um particular financiar uma sociedade não financeira,
Tipicamente podemos pensar nisso quando um particular investe na formação de uma empresa. Nessa situação, o particular estará a financiar as sociedades não financeiras. Ele pode fazê-lo sob a forma de capital ou em alternativa, se imaginem que há um empresário que tem a sua empresa e que vê que a sua empresa precisa de uma fonte de financiamento e não consegue ou consegui-lo, tem custos demasiado elevados, obter financiamento junto dos bancos. Também é possível, e é uma situação que por vezes ocorre, os sócios ou os acionistas concederem empréstimos às suas empresas. Obrigada, Rita. Temos aqui uma das participantes a perguntar se as cores das setas são aleatórias ou se têm algum significado. Acho Não. que pode ajudar. Pois eu não referi esse facto, mas de facto as setas têm a cor do setor financiador, no sentido em que é de facto a cor do setor que tem um saldo positivo face ao outro setor. E por isso é que quando olhamos e vimos a seta dos particulares para as sociedades financeiras, ela é verde, porque é o setor dos particulares que está a financiar no sentido em que está a aplicar fazer as suas capacidades de financiamento junto do setor das sociedades financeiras. E portanto aqui, assim falando de uma forma muito geral, estamos a falar tipicamente de depósitos, empréstimos das famílias junto dos bancos. Pode ser um exemplo de que justifique estas setas? Sim, tipicamente os particulares, e eu acho que isso foi notícia, diria que até foi notícia hoje, que os particulares nos tempos mais recentes e em virtude também da incerteza têm reforçado de forma muito significativa os depósitos junto dos bancos e isso é um dos motivos porque esta seta de factos tem engrossado. Por contraposição, se pensarmos nos empréstimos, os empréstimos é de alguma forma a componente que vai no sentido contrário, porque tipicamente são os bancos, as sociedades financeiras que concedem empréstimos aos particulares. Os particulares não concedem empréstimos às sociedades financeiras. Obrigada, Rita. E isto leva-me a outra questão, que é ao ver esta representação, como é que nós conseguimos chegar a estes valores? Quais são as principais fontes de informação? E se de alguma forma existe algum tipo de limitação neste tipo de análise? Porque como é que nós conseguimos apurar estes valores e tantas interações entre tantos setores? Bem, a compilação de contas nacionais envolve uma multiplicidade de fontes. Nós aqui tratamos mais da parte das contas financeiras e por isso se calhar irei ilustrar e compreende a conjugação de diferentes informações estatísticas. Se nós pensarmos em termos dos dados de contas financeiras, nós utilizamos a informação da central de balanços, a informação sobre as sociedades não financeiras, utilizamos a informação que é no fundo apurada ao nível das estatísticas monetárias e financeiras para o setor financeiro, utilizamos a informação da balança de pagamentos, que pelo que sei será alvo de um webinar específico, para efeitos das relações do resto do mundo com os setores residentes. Por isso, é só para dar uma ideia que de facto são utilizadas muitas fontes de informação e todas essas fontes de informação de facto têm que ser conjugadas para depois garantirmos um conjunto consistente. Seria pouco honesta da minha parte dizer que tudo isto são verdades absolutas, como é óbvio. Há partes aqui que também envolvem estimativas porque não há um conhecimento total. Mas a verdade é que o Banco de Portugal, com as suas bases de microdados, de facto possui dados com elevada granularidade, no sentido em que de facto temos informação que nos permite, designadamente, sentir confiança em publicar esta informação. Que tal como eu tinha referido anteriormente, esta informação nós só começámos a publicar agora. Mas é uma informação que de facto pressupõe um nível de detalhe bastante acentuado. Agora, de facto, isto envolve estimativas. Outro aspecto que também temos que ter presente é, nós aqui olhamos de facto para a componente financeira. O INE, que também no apuramento da conta não financeira usa
diversas fontes, algumas comuns, outras nem por isso, também tem que conjugar esse conjunto de informações e depois podem me perguntar, e então, e chegam exatamente ao mesmo resultado? Na verdade não, e isso é o que nós tipicamente chamamos a discrepância estatística, é as diferenças que se registam, por exemplo, ao nível da capacidade de necessidade de financiamento dos vários setores, nos valores apurados em contas financeiras versus os valores apurados em contas nacionais não financeiras. Sendo que essas divergências existem, no entanto, também quero aqui reforçar que elas são monitorizadas e são alvo de análise conjunta entre as duas instituições. Rita, muito obrigada, mas eu acho que a pergunta que todos nós agora temos para te colocar é como é que eu posso usar isto nas minhas aulas? Só estão disponíveis, uma vez que é informação recente, só temos disponíveis estes 2 períodos temporais, é possível ter acesso a mais períodos, é muito fácil, é muito difícil, temos que ser nós a construir estes diagramas, se calhar queremos ver como é que podemos aceder a esta informação. Peço desculpa da minha falta de jeito a passar da apresentação para o BPStat, mas pronto, já cá estamos. É assim, em termos dos dados do BPStat, eles encontram-se organizados em domínios. Eu agora vou focar-me ao nível do domínio das contas nacionais, no entanto, e como podem ver, existem, e não são só estes, isto não é uma listagem exaustiva, do conjunto de informação que existe ao nível do BPStat. Ao nível do domínio de contas nacionais, nós temos diversos subdomínios. Temos o subdomínio das contas nacionais financeiras e, se formos, por exemplo, aqui, poderemos ter gráficos atualizados com a informação mais recente, designadamente das capacidades e necessidades de financiamento por setor institucional. Este gráfico pode ser editado no sentido em que podemos alterar o horizonte temporal que pretendemos, podemos encurtá-lo ou podemos optar por considerar toda a série. Ela tem início em 1995, por isso já é uma série com alguma dimensão. Em alternativa, podemos considerar que queremos ficar com os dados e então, carregando aqui neste símbolo que se encontra no canto direito superior, temos a possibilidade de fazer o download do Excel. É alternativa, se gostarmos imenso do gráfico, também podemos fazer o respectivo download em imagem. Mas temos outras formas de aceder à informação de contas. Designadamente, eu posso não querer o gráfico, eu quero mesmo só os dados. E então tenho como alternativa os quadros. E os quadros, por exemplo, se eu quiser ver a informação que eu anunciei que tínhamos, mas que, de facto, por constrangimentos dos dados de contas não financeiras não apresentei, e quisermos ver os patrimónios financeiros líquidos dos vários setores institucionais, olhando para este gráfico, a última observação é, de facto, do segundo trimestre de 2020. E aqui, à semelhança do outro, também poderemos fazer a respectiva exportação. Isto é só para dar alguns exemplos. Relativamente à informação que acabámos de ver e dos fluxos de fundos, ela encontra-se disponível ao nível deste subdomínio, contas nacionais, financeiras, interligação entre setores, que também dispõem de gráficos, em que aqui numa perspectiva de cada um dos setores e com os setores que financia ou que é financiado, conforme estão acima ou abaixo do eixo do zero. E também temos os quadros, mas aqui temos outro tipo de conteúdos que também existem ao nível dos outros domínios, aqui é só para dar um exemplo, que é um Sabia Aqui. E neste Sabia Aqui, em particular, apresenta-se uma explicação sobre a forma como se deve ler o fluxo de fundos e tem-se acesso a uma infografia. Esta infografia permite que o utilizador carregue nas setas ou nos círculos e aceda às respectivas séries. Eu aqui, só a título de exemplo, vou, por exemplo, carregar aqui na necessidade de financiamento das sociedades não financeiras e temos aqui, de facto, a série
com os valores desta série para todo o seu horizonte temporal que podemos selecionar aqui. Mas, para além disso, e de alguma forma respondendo, e também porque achamos que de facto este tipo de representação é útil, optámos por colocar aqui à disposição os fluxos de fundos para os últimos 10 anos. E de facto desafio-os a consultar esta informação, porque de facto permite-nos ver as diferenças que se foram registando ao longo do tempo e como quer o tamanho, quer o sinal de algumas das circunferências se alteraram de forma radical, quer como o sentido de algumas setas apresentam diferenças bastante significativas. Por exemplo, se olharmos aqui para o fluxo de fundos relativo ao ano de 2011, registamos de facto fluxos muito significativos e com valores astronómicos. Eu recordo que isto é o período do início do pedido de assistência, mas é só para vos ilustrar de alguma forma que este tipo de representação permite-nos ver de facto as relações de financiamento entre os vários setores. Por último, e porque de facto a informação que o BPStat disponibiliza sobre contas nacionais não se esgota nos dados de contas financeiras, embora esta parte da apresentação tenha sido muito enviesada nesse sentido, chamo a vossa atenção que de facto nós também temos para a componente não financeira um conjunto de informação. Designadamente, convido-vos aqui a olhar para estes subdomínios em que têm séries para a economia portuguesa na respectiva designação. Aqui temos um conjunto de séries que tem um horizonte temporal mais alargado do que as séries de contas, que tal como eu já tinha referido, têm início em 1995. Por exemplo, aqui nós temos acesso a uma série longa dos patrimónios financeiro e em habitação dos particulares, mas existe outra informação igualmente extremamente útil e relevante. Obrigada, Rita. É sem dúvida uma fonte muito rica de informação que nós podemos utilizar para construir quer os nossos gráficos, quer para utilizar nas nossas aulas, e é muito interessante de facto termos esta perspectiva de longo prazo quando fazemos uma análise económica, mas eu acho que no contexto que vivemos atualmente, neste contexto de pandemia, também estamos todos muito preocupados como é que a nossa economia, como é que a economia portuguesa está a reagir ou está a sofrer com esta pandemia, como é que de alguma forma o contexto atual está a impactar cada um daqueles setores de atividade, o setor institucional que a Rita referiu. E a questão que eu agora vou colocar à Sónia é: será que eu consigo ter acesso de uma forma rápida, de uma forma intuitiva a esse tipo de informação? De que forma é que o banco disponibiliza essa informação e como é que eu a posso consultar? Obrigada, Lígia, pela pergunta. No caso do BPStat, o Banco de Portugal criou uma página dedicada ao impacto da Covid-19 na economia portuguesa. E logo no início da página do BPStat terão aqui a informação pretendida. Ao clicar, por exemplo, no Acompanha aqui o impacto da Covid-19 na economia portuguesa, irão ser remetidos para uma nova página com os impactos, quer nas estatísticas das empresas e particulares, quer ao nível das administrações públicas ou os bancos, bem como ao nível da estatística sobre a economia portuguesa e do resto do mundo. Clicando, por exemplo, ao nível das estatísticas das administrações públicas e dos bancos, publicamos hoje a informação de setembro de 2020 relativamente à informação do setor bancário. E o que nós disponibilizamos aqui ao nível da página é uma pequena infografia sobre o que aconteceu no período em causa e no período anterior, com uma breve descrição da informação e aqui procurando sempre que possível disponibilizar uma explicação sobre o indicador em causa e a forma como este deve ser interpretado. Adicionalmente, e no site do Banco de Portugal, também poderão encontrar informação adicional sobre as estatísticas, por exemplo, das empresas, através de quadros do setor. Terão aqui a informação
disponível e um breve tutorial para então esclarecimento de dúvida em termos da informação que é então partilhada. Ao nível da informação dos quadros de setor, a informação representa essencialmente informação económica ou financeira das empresas portuguesas e os quadros permitem comparar a nossa situação com os restantes países europeus. Temos também à vossa disposição, ao nível da informação do Banco de Portugal, informação sobre análise de quadros específico de alguns setores de atividade. Eu agora irei continuar a partilha com a informação ao nível do BPStat, que disponibilizamos de igual modo ao nível das sociedades financeiras, nomeadamente temos, e tal como a Rita referiu, uma página dedicada ao domínio das estatísticas monetárias e financeiras e também disponibilizamos sempre que a informação tem um impacto significativo na nossa economia, um conjunto de infografias. Ao nível das administrações públicas, poderão também encontrar no BPStat a informação, por exemplo, sobre a dívida pública desagregada, quer pelos setores detentores, quer pela moeda de denominação ou mesmo pelos prazos residuais. Poderão também desafiar os vossos alunos através da pesquisa ao site, procurando esclarecer conceitos como o que diferencia o déficit da dívida pública. Essas respostas também estão disponíveis no site do BPStat. Disponibilizamos também um conjunto de informação ao nível do endividamento do setor não financeiro, que engloba as administrações públicas, os particulares e as empresas. Recentemente disponibilizamos as taxas de variações anuais relativas ao endividamento das sociedades não financeiras por setor de atividade e por dimensão. E agora relativamente então à conta do resto do mundo e às estatísticas externas. Através dos presentes gráficos, podemos olhar para a história, tal como a Rita nos contou, na perspectiva das contas nacionais, mas também podemos contar a história na perspectiva das estatísticas externas. Até agora, a linha azul representou a perspectiva do exterior, mas a mesma história pode ser contada, por exemplo, através da linha laranja, mas desta feita na perspectiva de Portugal com o exterior. No nosso próximo webinar, iremos dar mais detalhes sobre as estatísticas externas, procurando responder a um conjunto de questões, tais como: será que Portugal teve sempre uma posição devedor para com o resto do mundo? Será que a composição do financiamento se alterou ao longo dos anos? E porquê que, de acordo com aqui este gráfico, e numa altura de crise financeira e do Programa de Assistência Económica ou Financeira a Portugal, temos aqui uma capacidade de financiar o exterior? Isso e muito mais serão abordados no nosso próximo webinar de dia 10 de novembro. Sónia, muito obrigada pela partilha. Eu acho que nós temos aqui tempo para vos mostrar em mais detalhe alguns pormenores do BPStat e, portanto, se vocês nos quiserem colocar algumas questões mais específicas, nós podemos direcionar também as respostas para as vossas dúvidas e, portanto, enquanto eu vos vou aqui lançar um desafio, podem nos ir colocando as questões que acharem que são relevantes. Deixem-me então lançar-vos um desafio para vocês lançarem também junto dos vossos alunos, e o primeiro tem a ver com seguirem o Banco de Portugal nas redes sociais. De facto, nos últimos anos e nos últimos meses, o banco tem feito um esforço bastante significativo na criação de conteúdos dirigidos a um público-alvo mais jovem, especialmente através do Twitter e do Instagram do banco, onde nós, nomeadamente, explicamos alguns conceitos estatísticos de uma forma que tentamos que não seja muito exaustiva ou muito maçadora e, portanto, recorrendo a exemplos sempre que é possível, e onde também acaba por ser uma forma muito fácil de ir acompanhando os últimos números que nos ajudam a criar uma ideia de como é que está a nossa economia e de como é que está o nosso desempenho e, portanto, acaba por ser, no fundo, um desafio que podem lançar aos vossos alunos, provavelmente enquanto futuros economistas, começarem já a desenvolver alguma curiosidade por aquilo que é a atualidade e perceberem que, de facto, a economia é muito mais só do que aqueles conceitos
que nós aprendemos e que estão vertidos nos livros, mas que eles têm um reflexo e têm uma aplicação muito prática e podem ser ilustrados por números que dão um sentido diferente à história. Lançar-vos também um outro desafio que neste momento infelizmente não é possível de concretizar, mas vamos falar numa perspectiva um bocadinho mais positiva e que tem a ver com o Museu do Dinheiro do Banco de Portugal. No início deste ano o museu abriu um núcleo dedicado a compreender as principais funções do Banco Central e no meio de vários módulos que são totalmente interativos e são muito pedagógicos e muito didáticos, existe um módulo dedicado à função estatística e que tem justamente por base um fluxo de fundos, porque achámos que era de facto a forma mais simpática de representar a nossa economia e a nossa sociedade, e onde através de uma série de cliques em diversos ecrãs existe um conjunto de perguntas, de curiosidades sobre cada um dos setores institucionais, seja, por exemplo, qual é o setor de atividade mais rentável, quantos devedores devem mais de 250 mil euros, qual é a nacionalidade, a principal nacionalidade dos turistas que nos visitam. E, portanto, através ali de um conjunto de cliques, os alunos podem descobrir muitas curiosidades sobre a nossa economia e que, de alguma forma, também são curiosidades que estão espelhadas nas várias temáticas que são abordadas, quer no 10º, quer no 11º ano, nos programas de economia. Eu não sei se, entretanto, temos aqui algumas questões para responder. Deixem-me dar-vos então nota em jeito de resumo que de facto, e eu vou partilhar aqui, vou tentar partilhar aqui o BPStat novamente, para vos dar então nota que através deste portal vocês têm já um conjunto de conteúdos totalmente preparados e que podem utilizar praticamente de forma direta nas vossas aulas. Para além dos principais números da economia que estão acessíveis diretamente aqui, e portanto é uma consulta muito rápida e muito imediata, se vocês acederem a partir do menu aqui das publicações, conseguem encontrar aqui esta secção dos o que é. Nesta secção nós temos um conjunto de textos que foram construídos de forma pedagógica e recorrendo a um conjunto bastante exaustivo de exemplos e que ajudam a desconstruir alguns conceitos que podem ser até se calhar um bocadinho mais complicados. Por exemplo, vamos entrar aqui no que é a dívida pública, em que se explica o conceito de dívida pública na ótica de Maastricht. O próprio texto tem uma série de links, sempre que, ainda assim, para explicar um conceito, há outros conceitos que são mais complicados. Todos os textos estão escritos numa ótica de pergunta-resposta, para facilitar a consulta. E, portanto, neste caso nós explicamos o que é a dívida, quantas formas existem de medir a dívida pública e onde é que eu posso encontrar informação sobre ela diretamente a partir do BPStat. E, portanto, existe um conjunto de links aos quais podem aceder. Da mesma forma, é publicado um conjunto de curiosidades que eu vou-vos mostrar. No final da homepage vocês têm uma secção dedicada, chama-se Sabia Que, e portanto é dedicada aqui a dar-vos nota de algumas curiosidades. Por exemplo, o primeiro que nos aparece é: sabia que o ouro tido pelo Banco de Portugal constitui um ativo de reserva, mas este é só um dos muitos exemplos de sabias que estão disponíveis e que vocês podem também utilizar nas vossas aulas. Tal também como a Sónia referiu, portanto, a navegação é extremamente fácil a partir dos domínios. Também reconhecemos que se quiserem aceder a dados um bocadinho, cruzar várias dimensões de análise, um bocadinho, um produto menos standard, vamos chamar-lhe assim, é possível que o processo seja um bocadinho mais demorado. No entanto, ao longo do portal existem um conjunto muito significativo de vídeos muito pequeninos que também vos ajudam a explorar e a perceber como é que se acede à informação e como é que cruzamos essa informação. Nesta página, o que é que podem também ir acompanhando
as principais notícias, e sempre que nós divulgamos alguma informação nova ou sempre que nós atualizamos alguma informação, e isso acontece, eu diria que quase todos os dias do mês nós atualizamos informação, vocês podem acompanhar aqui nas principais notícias e podem de alguma forma também, a partir destes gráficos, por exemplo, construir mapas. A partir de um gráfico de barras vocês podem mudar a configuração do gráfico para gráficos de linhas, para o formato que vos for mais fácil de utilizar. Eu não sei se entretanto alguém quer colocar alguma questão um bocadinho. Já estou a ver aqui algumas questões sobre o próximo webinar. Eu tenho aqui então uma pergunta, se calhar vamos voltar aqui à Rita, porque entretanto foi-nos feita aqui uma pergunta. Rita, eu não sei se é possível voltar àquele slide em que comparas os dois períodos de tempo nos fluxos de fundos. Acho que sim, acho que... Muito bem. E portanto nós temos aqui uma pergunta que nos foi colocada, que é como é que nós explicamos a relação da seta relativamente ao resto do mundo. Bem, em termos do resto do mundo e de alguma forma recuperando aqui uma necessidade do resto do mundo, quer dizer de alguma forma que a economia portuguesa está a reduzir a sua exposição ao resto do mundo, ao exterior. E por isso, uma necessidade de financiamento em termos de contas financeiras, no caso da conta do resto do mundo, é um elemento positivo se pensarmos na exposição da economia portuguesa. E penso que a pergunta era se relativamente às setas. E não sei se era em particular relativamente à seta das administrações públicas, que foi referenciada no sentido de ter aumentado as suas necessidades de financiamento, mas simultaneamente, de facto, mantém uma seta de financiamento líquido para o resto do mundo. E aqui temos que ter em conta que por financiamento não é necessariamente uma aplicação, pode ser uma redução dos seus passivos. E aqui o que nós estamos a falar é de fluxos que se mantêm decorrentes dos empréstimos que a República Portuguesa recebeu no âmbito do PAEF e cujo pagamento regular continua a verificar-se. E isso é um dos principais motivos ou dos principais factos que justificam esta seta em particular. Relativamente à seta das sociedades financeiras face ao resto do mundo, aqui temos outro tipo de situação, designadamente temos lógicas de investimento e de depósitos, das relações, e aqui importa ter presente que nós temos uma distinção de facto entre residentes e não residentes, mas de facto há entidades residentes com ligações muito estreitas a grupos económicos não residentes e por isso, de alguma forma, parte destes fluxos decorrem disso. Por último, também gostaria de destacar, de facto, a seta do resto do mundo face às sociedades não financeiras neste momento e isso é um elemento comum nos dois períodos que apresentamos aqui. As sociedades não financeiras são grandemente financiadas pelo investimento do setor não residente. E isso é uma realidade e aqui designadamente, e depois o João, que é o orador da próxima sessão, irá falar com certeza sobre isso, temos designadamente as operações de investimento direto e que envolvem entidades residentes e não residentes. Não sei se esclareci a dúvida. Rita, muito obrigada. Bom, entretanto estão a surgir um conjunto de questões e para clarificar, porque houve alguns participantes que foram entrando ao longo da sessão, nós vamos enviar por e-mail, não esta apresentação, mas uma versão mais completa da apresentação, com links para mais conteúdos que vocês poderão, aos quais poderão aceder e utilizar, nomeadamente alguma coisa que não abordámos aqui, mas que pode ser muito
interessante em contexto de aula e que só falámos quando abordámos a questão do PIB per capita, mas, por exemplo, comparações internacionais, como é que Portugal se compara com outros países da área do euro, como é que Portugal se compara com outros países da União Europeia. O Eurostat também divulga e produz conteúdos muito interessantes porque eles são muito ajustados a um público-alvo mais jovem, portanto são conteúdos coloridos, são conteúdos bem ilustrados e que eu acho que poderão ser bastante interessantes também para vocês utilizarem nesta esfera da comparação internacional. Esta sessão está a ser gravada e vai ser daqui a uns dias disponibilizada no canal de YouTube do Banco de Portugal e também da DGE. E as respostas e as perguntas que nos foram chegando e que não foram respondidas durante esta sessão também vão ser respondidas posteriormente. Em relação ao próximo webinar, ele vai ser totalmente dedicado às questões da balança de pagamentos e às estatísticas externas, porque percebemos que de facto os conteúdos programáticos do 11º ano têm uma grande incidência sobre estas matérias e, portanto, aqui o nosso especialista em balança de pagamentos, o João Falcão, ele vai nos fazer uma visita guiada pelas várias estatísticas externas e creio que vai ser muito útil e ajudar-nos a explicar alguns dos conceitos que podem ser mais complexos. As inscrições vão abrir durante os próximos dias, portanto fiquem atentos. E à semelhança do que aconteceu com este webinar, à partida, no momento da inscrição, podem endereçar algumas questões que gostassem de ver logo respondidas durante a sessão. E sintam-se também à vontade para endereçar questões que, não estando diretamente ligadas à balança de pagamentos, que estejam relacionadas com outros conteúdos programáticos que têm que lecionar e que gostassem de ver mais desenvolvidos ou mais exemplificados ou questionar se existe informação disponível sobre eles, nós teremos todo o gosto em responder. Dar-vos nota também que vocês receberam um link para um questionário de satisfação, que nós gostaríamos muito que vocês pudessem preencher. Ele não vai estar disponível durante muito tempo, portanto agradecemos que quando a sessão terminasse que pudessem responder. E, portanto, não havendo aqui mais nenhuma questão, pelo menos de rápida resposta, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Luís Moraes Sarmento, que vai encerrar esta sessão, em meu nome e em nome de todas as pessoas do Departamento de Estatística que estiveram envolvidas na preparação desta sessão. Meu muito obrigada pela vossa participação e meu muito obrigada também à equipa da Direção-Geral de Educação por todo o apoio que nos prestou durante este webinar. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado à Direção-Geral por nos ter recebido para fazer este webinar. Também quero agradecer a presença de todos os professores que se juntaram neste final de tarde para assistirem a esta apresentação. Obviamente que agradeço às apresentadoras todo o trabalho que tiveram. Eu gostaria de dar nota de que o Banco de Portugal, obviamente, tem um trabalho grande na produção de estatísticas, investimos muito na produção de estatísticas e quer o Banco, quer o INE, que são as duas principais autoridades estatísticas de Portugal, têm, de facto, uma qualidade na produção de estatísticas que eu julgo que o país se pode orgulhar, mas só é útil se estas estatísticas forem usadas. E, portanto, este tipo de sessões, de webinars, procura realmente fazer chegar o conhecimento das estatísticas existentes e do seu significado a toda a gente que se interessa por estas matérias, para que essas estatísticas tenham utilização. Nesse sentido, mais uma vez agradeço a vossa presença e pedi-vos, tal como já foi referido pela Lígia, que nos fizessem chegar os vossos comentários, as vossas sugestões, as vossas críticas, para que também nós possamos fazer aqui um trabalho de melhoria neste tipo de apresentações. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos e espero que tenham gostado e que esta sessão tenha sido útil para todos. Muito obrigado. Doutora Eulália, não sei se nos quer... Lígia, gostei muito, estou a ver aqui no chat, as pessoas aproveitaram, os nossos colegas, os professores aproveitaram
bastante a informação. É sempre bom e, como eu dizia no início, tornar as aprendizagens mais significativas, falar do nosso país, falar daquilo que é real, com dados da qualidade que têm, porque são a entidade que os detém, não é? E disponibilizá-los para os nossos professores, para as nossas escolas, é de facto aquilo que nós estamos a cumprir no perfil do aluno, não é? Nós queremos alunos críticos, participativos, com muito pensamento crítico, que analisem o problema das questões das fake news, é muito importante os professores, o papel que estes professores têm e que estes colegas que estão aqui tão interessados e a agradecer a partilha e esta apresentação, é sinal também de que procuram documentos atuais, procuram estar nestas formações para melhorar a escola e a qualidade do ensino. É só para isso que trabalhamos e por isso o Banco de Portugal, parabéns, gostei muito, muito das intervenções, não é a minha área, das vossas apresentações, mas fiquei completamente colada aqui ao ecrã porque estas matérias são de todos, são matérias nossas e são matérias que têm importância para todos nós. Portanto, muito obrigada e vamos continuar. Depois avisaremos quando será a próxima inscrição e claro que fica disponível para todos. Muito obrigada e até à próxima. Vamos estar juntos com certeza. Obrigada, doutora Lígia, obrigada à equipa, doutor Luís, a todos. Rita, Sónia, muito obrigada pela vossa disponibilidade nesta parceria com a educação. Obrigada. Obrigada. Um bom regresso a todos e boas aulas para quem está em aulas, que já vimos aqui, e para quem vai acabar o dia também, um bom resto de dia. Obrigada. Obrigada.